Agora passam 8 minutos das 11 horas, está dentro do Manhãs da Rádio, emitido pelo Rádio Clube de Angra e dentro também do dia que é o Internacional Dia do Conservador Restaurador. A Direção Regional dos Assuntos Culturais, através do Centro de Património Móvel, Imaterial e Arqueológico, está por este meio da rádio, também da comunicação social, a assinalar a efeméride através da divulgação do imenso trabalho que se realiza diariamente, porque estes técnicos do CPMIA, da Direção Regional dos Assuntos Culturais, com este trabalho meritório merecem maior visibilidade. Aliás, a pessoa que me contatou foi a primeira coisa que disse: é preciso mostrar o trabalho desta gente. Comigo estão o Pedro Parreira e o Raul Gregório, a quem começo por cumprimentar. Bom dia a ambos. Bom dia, Odília. Bem-vindos. Antes de mais, gostaria muito de agradecer ter-nos sido aqui tão bem acolhidos e com esta conversa que já começou antes de entrarmos no ar e que tem sido, é quase como um abraço estar aqui em casa. Nós somos os dois da Ilha Terceira e, portanto, estamos aqui a jogar em casa. E muito obrigado em meu nome, em nome dos nossos colegas do Centro e em nome da Direção Regional. Agradeço imenso esta oportunidade de divulgar um bocadinho do que nós fazemos neste dia que é tão especial para nós. É verdade. E que pela primeira vez, pelo menos desde que trabalho lá, estamos a conseguir ter essa divulgação e, portanto, obrigado à RCA e obrigado, Odília. Eu aqui agradeço muito, de facto, trazer conteúdos variados aqui para o programa do Rádio Clube de Angra, que gosta de ser a voz da Terceira e dar voz a todos. Vamos aqui também introduzir para já o Raul Gregório, que é um técnico conservador restaurador, é assim? Exato. E o seu percurso académico começa como e chegou até onde? O meu percurso académico começa mesmo aqui em Angra, no então Centro de Estudo de Conservação e Restauro dos Açores, o SECRA, que promoveu uma ação de formação, portanto um curso técnico-profissional, e que eu fiz parte com outros 12 colegas. Ficámos só 4. E trabalhei durante alguns anos lá no SECRA, e depois, como tínhamos um trabalho muito sós, não havia técnicos superiores na altura, nós é que desenvolvíamos todo o trabalho, era todo um trabalho muito completo, desde a investigação das peças, propostas, éramos já autossuficientes no próprio tratamento, e então aparece o curso de Património Cultural, que eu achei que era uma mais-valia e ia-me acrescentar ferramentas no campo das humanidades, e foi fundamental, trouxe-me mais ferramentas para ajudar no trabalho que ele fazia. E mais recentemente, já não tão recentemente assim, há 12 anos, que completei o mestrado em Conservação e Restauro. E se quisesse definir o que é património cultural, podia dizer... Quantas horas temos? É porque é de facto muito, muito abrangente, não é verdade? Muito, mas vou deixar o Raul falar, que ele é mais técnico, minha área é mais arqueologia. Sim, mas estamos todos à vontade com isso. O património cultural tem, como o Pedro disse, é muito abrangente. Nós aqui eu acho que deveríamos focar-nos mais na nossa parte do material, embora o património também é imaterial, não é? Tem a ver com toda a herança das nossas das gerações antigas, não é? Aquilo que nos deixaram, e o fundamental é a obrigação que nós temos de preservar para que essa herança vá mais além, não é? O papel do conservador-restaurador é essencialmente, e corrijo-me se eu estiver errado, Raul, o papel do conservador-restaurador é precisamente preservar esse património, de certa forma, uma forma quase como um guardião desses tesouros que nós temos e que felizmente a nossa região é riquíssima nesse sentido. Eu gostaria já agora, voltando atrás 2 segundos, de frisar: o Raul humildemente não o quis dizer, mas na verdade o Raul faz parte do começo de uma geração de conservadores-restauradores açorianos que mudou radicalmente a realidade que nós tínhamos antes. Antes não havia tanta gente a proteger aqui o património, pelo menos com essa formação. Havia os curiosos, havia os interessados, como ainda hoje em dia há. Como eu costumo dizer, se eu tivesse uma moeda de €1 por cada vez que alguém me diz que gosto muito de história, eu era uma das pessoas mais ricas do mundo. As pessoas têm tendência para gostar de história, podem incorrer alguns riscos quando estão a tratar da sua história, que muitas vezes não sabem o que é que estão a fazer por desconhecimento, não é? Não há culpa de ninguém. E o papel do conservador-restaurador, e o papel que nós no nosso centro procuramos transmitir, é também esse de sensibilizar, e estas iniciativas como a de hoje são importantes para isso. Eu pediria, só dele me permitir, que o Raul se pudesse dar algumas achegas desse ponto de vista, de boas práticas, de qual é a importância de cuidar desse património, que ajude aos conservadores restauradores também.
Sim, eu acho que uma das coisas que eu tendo a observar nas pessoas é o desconhecimento do próprio termo em si, não é? Do que é. E nós estamos cansados, mas é um pouco de tentar explicar às pessoas, para já, o restauro. Quando, és restaurador. Não, eu não sou restaurador. Na teoria, que é sempre na teoria, que isto na prática nunca dá, não é? Deveríamos ficar apenas pela conservação preventiva. Ok. E o que é conservação preventiva? A conservação preventiva é onde eu não tenho sequer que mexer na obra. A conservação preventiva vai-me fazer agir no ambiente em que a obra está, vai protegê-la dos elementos, vai protegê-la do mau uso, vai protegê-la de tudo que é agente ofensivo àquela peça, não é? Ao património em si, às coleções. Há quem diga que uma pessoa que está a cuidar de uma colação, por exemplo, pode prejudicá-la mais do que um sismo. Acredito que sim. Então, a conservação preventiva é o ideal, não é? Nós vamos ter a obra preservada. Depois temos, ainda dentro da conservação, ainda não falei em restauro, ainda dentro da conservação temos a conservação curativa, como o nome indica, ela vai curar a peça, não é? A peça chega-nos às mãos muitas vezes num estado lastimável, nós tratamos a peça quase como um doente, somos quase um hospital de obras de arte. São cirurgiões. E então a peça... Para a altura de Natal vocês têm uma pediatria de Menino Jesus, talvez, não tem? De quando em vez. Acredito que E então sim. a peça, a nível curativo, o que é que nós vamos fazer na peça? Nós vamos fazer, ou o que se deve fazer, não é? Aqui respondendo ao Pedro, dos cuidados, dos princípios básicos de uma boa intervenção. A parte curativa, nós vamos incidir sobre as feridas da peça, aquilo que ela... vamos tentar parar os processos de degradação. A peça tem aquelas patologias, não é? E tem um processo natural que, mais que tentemos parar, não acontece. Nós vamos tentar... Travar um bocadinho o processo do próprio mas tempo, esse processo não é? acontece irremediavelmente, não é? E então o que nós fazemos é tentar parar esse processo através de ações curativas. Vamos fazer com que haja de novo um equilíbrio na peça, entre os vários materiais. Isso é tudo muito importante, a parte física, a parte química. E uma questão que eu gostaria também que, se calhar, se tu pudesses abordar um bocadinho melhor do que eu, porque é mais a tua área, não há aqui uma criação de uma réplica, ou seja, nós não há uma intenção de criar, de repor o que desapareceu. Sim, há técnica específica que... Isto aí já haveria na parte do restauro. Aí já vamos para o restauro. E ainda na parte curativa há sempre esta parte de parar ou estabilizar a peça, não é? Que a peça tenha ali uma vida mais estável. E quando necessário, que às vezes é necessário restaurar, até mesmo dependendo do nível de conservação curativa que se faz, eu posso ter uma intervenção curativa tão profunda que deixa marcas dessa própria intervenção curativa, ou seja, pode-me deixar massas, pode-me deixar elementos novos de madeiras estruturais que são necessários à manutenção dos equilíbrios. Esse tipo de situação tem que ser depois intervida em termos de restauro para ter uma releitura da peça sem aquelas intervenções curativas me chocarem, não é? Okay. Para permitir uma leitura. E vou ter que incidir nesta parte de restauro. Ou seja, não é só estética. É aí o que o Pedro fala muito bem, porque eu vou ter que restaurar a peça, mas não restituir o brilho dela que teve outrora, que eu nunca vou poder fazê-lo. Eu vou ter que deixar a história falar. Exatamente. É o que as pessoas chamam a patina, não é? Eu vou ter que deixar as marcas da história falar. Se aquela marca está lá e ela não faz com que a peça vá degradar-se mais, ela tem que ficar lá. E depois há uma coisa que eu acho que é insultuosa para um conservador-restaurador, chamar-vos de artistas. Sim, que é antagónico. São cirurgiões. O restaurador não pode ser artista. Atenção que há restauradores que são artistas, como é o caso do Raul, porque toca música, também pinta e tudo mais. Mas isso é outra questão. Mas e há alguma arte até na utilização do pincel. Nós não somos artistas, mas temos que dominar algumas técnicas artísticas. Sim. E até perceber como é que elas foram feitas e saber fazer uma leitura de todas as camadas de pintura, tem que haver ali. Aproveito também, desculpa interromper-te, mas temos pouco tempo e sei como é que as coisas são. Aproveito também para sublinhar que nem todos a conservação e restauro é uma área muito grande e, portanto, vai da pintura, artes decorativas, escultura, etc. Também é uma área mais ligada à carpintaria especializada, marcenaria, entalhamento. Tem de ir buscar outras pessoas, então também. Um trabalho de equipa. Exatamente, ou seja, nem todos têm se calhar o jeito com o pincel, mas podem ter o jeito para fazer talha, que é uma arte muito específica. E além disso, por exemplo, no trabalho de oficina, quando nós estamos a trabalhar,
nada se faz ali sem consultar os colegas. Claro. Por exemplo, eu estou em mãos com uma escultura que tem uma policromia a destacar-se e tem que tratar todas aquelas camadas de preparação e de ouro e das tintas, não é? Mas eu tenho que chamar um ou dois colegas da marcenaria especializada que me vão ver o suporte, que me vão ver em termos de elementos, se estão a separar ou não, se há maneira de tirar aquilo ou não, qual é a melhor maneira. Depois toda a intervenção, eles próprios muitas vezes estão a trabalhar e é aquela coisa que o convívio entre as várias disciplinas ajuda mutuamente. Claro. Quantas vezes um colega na marcenaria nos chama e diz: olha, precisamos da vossa opinião aqui, como é que devemos agir? É bonita esta cooperação. A ideia que eu tenho, Raul, já lá está há mais tempo, mas a ideia que eu tenho do centro, que faz este ano 10 anos que tenho, é que é um sítio de trabalho muito particular, também por essa união, porque como é necessário haver uma união entre todas as valências, depende do outro, não é aquele tipo de escritório em que a pessoa vai para o seu gabinete e não fala com ninguém durante o dia inteiro. Nós ali temos sempre uma ligação. A própria arqueologia, que é mais a minha área, também tem uma ligação muito forte com a conservação e restauro, porque as peças depois também têm que ser alvo de tratamentos e portanto, de certa forma há uma multidisciplinaridade que é inevitável e também nos torna mais próximos, também nos permite haver uma maior cumplicidade. Não diria uma família, porque eu nunca gostei dessa expressão, aqui somos uma família, mas torna-nos uma cumplicidade muito fraterna, de certa forma, e portanto gosto muito dessa perspectiva no nosso centro, e acho que o Raul, que está há mais tempo, saberá melhor do que eu. O Pedro, então, nestas suas funções, diz que está há 10 anos. Faz 10 anos este ano. Está há 10 anos. Acha que quando chegou ao cargo, conservação e restauro não era uma coisa muito visível, não era... Atenção que faz 10 anos que eu trabalho lá. O cargo sou coordenador há 1 ano e meio. Pronto. Mas de qualquer forma, independentemente disso, posso dar o meu testemunho, não é? Sim. A conservação e restauro, eu penso que houve uma altura, principalmente na altura do centro anterior, que era o SECRA, do qual onde o Raul foi formado. Eu acho que a conservação e restauro tinha um peso fortíssimo na nossa região e teve um impacto importantíssimo, principalmente no pós-sismo de 1980. As pessoas tinham. Ainda hoje em dia, quando eu digo onde é que trabalho, eu digo no centro de restauro, porque toda a gente associava ao centro de restauro. Pronto, e as assim pessoas que é conhecem. mais conhecido. Depois houve uma diminuição principalmente ao longo do começo do século XXI, houve uma diminuição de visibilidade por diversos motivos, que não importa agora aqui explanar, e quando eu regresso da minha formação académica, quando regresso à ilha, de facto sentia que não havia uma grande visibilidade do centro de restauro, e se calhar essa grande visibilidade ainda hoje em dia também se mantém um bocadinho desaparecida. E um dos trabalhos que eu achei fundamental, e a visão estratégica que eu acho fundamental para o CPMI, para o nosso centro atual, é precisamente aumentar essa visibilidade e de fazer mais iniciativas como estas. E uma das coisas que eu quero retomar e que estamos a retomar e que queria muito conseguir lançar é também um manual de boas práticas para as pessoas terem a percepção de algumas pequenas coisas que podem fazer em casa. Estamos também em discussão. E do que não podem fazer. E do que não podem fazer. Principalmente. Estamos também em discussão, principalmente do que não podem fazer. Estamos também em discussão para a criação de dias abertos, de vez em quando, para poderem visitar o serviço, porque o nosso serviço é à porta fechada, por motivos óbvios. Temos peças de arte sem valor, sequer financeiro, que ultrapassam isso. E portanto estamos em discussão dessas várias valências para que a comunidade se reaproxime e dê novamente esse abraço ao centro, e o centro também à comunidade, porque no final do dia nós somos patrimonialistas, os nossos colegas de conservação e restauro são cirurgiões do património, guardiões dos tesouros, mas esses tesouros são de toda a região e portanto voltam para isso. São de todos e não são de ninguém. Para já, muitos parabéns por esta iniciativa, por essa abertura. Eu, com a idade que tenho, já vi várias instituições fazerem isso e o final é sempre feliz quando se abre mais à comunidade a dar o conhecimento. E pronto, para a experiência que tenho, vejo que principalmente, não só, mas também nas igrejas, há tanto boa gente com tanto boa vontade que acaba por estragar muitas coisas, muitas das peças valiosas que estão lá. Não estamos a atribuir culpa, é a boa vontade. Uma das coisas, por exemplo, que nós lutamos e é muito difícil é a questão das flores, por exemplo. Coisa tão simples como isto. As flores nos altares prejudicam muito. As flores nos altares, aquilo é a umidade, é a umidade absoluta. E lavar com lexívia, por exemplo, que é uma coisa que fazem muito. E os paninhos molhados e tudo. Nada disso, lá está, as práticas que não se devem fazer. Se formos ver, por exemplo, um retábulo de uma uma igreja, um altar,
a parte que está mais danificada é a parte é onde a mão chega. Exato, a partir daí está salvaguardado. Quando a mão não chegar lá em cima no teto. Mas dizer às pessoas que têm tanta devoção e tanto carinho, que não se pode pôr flores verdadeiras, que ponham flores artificiais. É uma ofensa quase. Mas lá está, isso é uma questão cultural, não é? Sim, espiritual, também tem a ver com a devoção, com a fé, exatamente. E, portanto, é complicado daí que a expressão técnica é educação patrimonial, mas eu prefiro sensibilização, porque a ideia aqui é sensibilizar e aproximar-nos das pessoas, porque a educação parece que estamos ali a dar lições, não é o objetivo. Claro, e ninguém quer, não é? Já saíram da escola há muito tempo. E daí que seja tão importante conversar com as pessoas, acima de tudo, porque se formos... eu lembro de um colega nosso que nem trabalha no privado e que fez uma intervenção num andor em São Miguel, um trabalho excelente. E na primeira procissão que houve, as senhoras que enfeitaram o andor com as flores, com aquilo tudo, deram cabo da intervenção toda, da parte de centenas de horas ali a reintegrar aquilo, e aquilo foi tudo à vida. Isso tem de ser de facto, e vou usar a palavra que o Pedro não gosta, mas as pessoas têm de ser um bocadinho educadas. Agora, há aqui uma questão: por mais educação que haja, o que está a faltar cada vez mais é o dinheiro. E quantas vezes, por causa de orçamentos diferentes, as coisas não correm como deveriam, não é verdade? Enfim, isso é uma crise mundial que eu acho que está a passar no mundo inteiro. O financiamento é sempre menos do que nós queremos. Isso é como na nossa vida privada: quando abrimos a carteira há sempre menos dinheiro do que queríamos que tivesse lá dentro. Mas também há muitas maneiras de fazer omeletes, não é? E há muitas maneiras de fazer trabalho. E esse trabalho, por exemplo, de sensibilização patrimonial, é um trabalho relativamente barato, ou até sem custos, na verdade, muitas vezes. E portanto, o que importa sempre, e os profissionais de cultura em geral estão habituados a isso, o que importa sempre é arranjar alternativas, arranjar rasgo, arranjar visões diferentes e maneiras de olhar a sociedade e aproximarmos da sociedade com o pouco dinheiro que temos neste momento disponível. Porque o dinheiro que temos, o que é pouco, não é pouco para nós, é pouco para todos. Infelizmente, a situação mundial é grave, a situação nacional não é muito melhor e a situação regional também não é muito boa. Portanto, aqui é uma questão de bola de neve, e importa nestas alturas que os conservadores restauradores, que os arqueólogos, que os patrimonialistas em geral procurem também maneiras de continuar a preservar o nosso património com o que nós temos. Eu recordo sempre aqueles senhores que morreram em Palmira recentemente por causa do Estado Islâmico, que decidiram ficar lá a defender o seu património contra ventos, contra marés, contra tudo, e acabaram por morrer a defendê-lo. Não digo que nós devemos morrer pelo nosso património, mas digo que devemos procurar maneiras de defendê-lo das melhores maneiras que conseguimos. Todos nós temos um papel a cumprir, mais quem trabalha nestas áreas, mas quem da sociedade civil, todos nós temos um papel a cumprir. Então vou-vos pôr aqui um desafio, porque isto tem muito a ver, o património tem muito a ver com o sentimento, já se sabe, claro. Não é? E, por exemplo, na igreja que eu conheço, e da paróquia da qual faço parte, há lá um altar que todo ele é em talha dourada. Mas segundo a lenda, vamos dizer, não há factos, mas diz-se que foram doados os ouros das pessoas que pronto, tinham nas suas famílias os seus melhores ouros, foram doados para ficarem naquele altar. E agora que é preciso restaurar o altar, como é que se faz? Com pouco dinheiro. Aí vá-se mexer com muitas coisas. Vá-se mexer, não tem que se mexer, que é a questão da identidade. Não é? Aí está a falar dessas pessoas, essa comunidade tem uma identidade própria, como aquilo que foi produzido tem uma identidade própria, tem uma identidade histórica, tem uma identidade material, aí já, e aí vai entrar no processo de intervenção. Nós vamos ter que manter todas essas entidades. Mas isso custa muito dinheiro. Aqui a questão é a maneira de trabalho. Como o Raul falava há bocadinho, a conservação e restauro tem muitas maneiras de trabalhar e muitas valências diferentes. Restaurar a peça pode ter um valor que fazer uma conservação preventiva não tem, ou uma conservação curativa também não. E portanto, neste caso, eu penso que estamos perante uma situação de conservação curativa, peço desculpa. E aí há custos que são minorados e custos que são enfim, que serão complexos de... É uma questão então de se informarem também, não é? Não é a partir do princípio, é muito caro. Para as pessoas que pagam, querem ver algo feito de novo, não é? Uma comunidade que se junta para angariar fundos, para arranjar um retábulo, essas pessoas querem ver aquilo novo. É quase uma ofensa chegar lá
E é um bocadinho antagónico, porque para nós restauradores, uma boa intervenção é a intervenção que não se nota. Exato. E quem paga quer que se note, e quer que se note brilho, quer que se note muito brilho. O que nós vemos muito neste momento a nível de más práticas é precisamente isso. E não falo em nenhum caso específico na região, falo de casos de Portugal continental que são instituições de más práticas. Porquê? Porque destroem a peça para que ela brilhe novamente. Mas ela brilhar não significa que ela está nova. Significa que ela perdeu a identidade da comunidade. Perdeu a identidade toda, cultural. Todo o valor que estava ali naquela história, naquela vivência, naquilo. Tudo aquilo faz parte do valor da peça. Isto, quando for removido. Exatamente. E o pior é que muitas vezes essa intervenção de brilho é mais barata do que uma intervenção que não vai dar brilho. Claro. Precisamente, não vai dar brilho, as pessoas quase não vão notar, vão pagar menos. Sim, portanto, mas mantém-se o valor da peça. Agora, naturalmente, mantém-se e valoriza-se mais. Se estava degradado, precisava de ser valorizado. Naturalmente, também não querendo enganar ninguém que nos esteja a ouvir, as intervenções têm sempre custos e obviamente não há conservação e restauro gratuita. O que pode haver é sensibilização e maneiras das pessoas também terem alguns cuidados que ajudam a que depois a intervenção de conservação e restauro custe menos que se as pessoas tiverem esses cuidados à partida. Daí o cruzamento da tua ideia, que era da educação, exatamente. E da intervenção mínima ou da conservação preventiva. Da preventiva. Exatamente, as duas coisas acabam por... Fica, ou seja, o custo final vai ser mais barato se fizermos a prevenção, como em tudo, claro, não é prevenir, é sempre muito melhor do que remediar, e neste caso mais barato. Então, eu também fico feliz por saber que recentemente numa das disciplinas do Seminário de Angra já há uma conservadora restauradora a dar aulas para muito que bem. Os párocos possam estar sensibilizados para isso. Agora falta da vossa parte governamental, digamos assim, Pedro, é de facto lançar o mais rapidamente possível ações de sensibilização para que as pessoas que estão com o seu coração naquelas peças, e estou a falar muito dos artigos religiosos porque é uma área que eu domino mais, mas claro que o património não é só religioso, mas então que passos é que podem ser dados para que as pessoas de boa vontade percebam que as suas ações não estão a ser as melhores para a preservação do património? O que há acima de tudo, e isso há um interesse estratégico, um interesse em criar uma linha estratégica de sensibilização e esses passos concretos, eu já aqui os mencionei, alguns deles, como é o caso do Manual de Boas Práticas, etc. Eu não sou político, nem quero ser, portanto não posso falar pelos meus decisores. Eu dou o apoio à decisão e penso que há bastante interesse da parte dos atuais decisores em continuar esse caminho, e penso que acima de tudo há um interesse da comunidade geral, porque é como eu digo, as pessoas gostam disto, gostam de história, gostam de preservá-la e tudo mais, e portanto o que é necessário é avançar com este plano, só que este plano, esta visão estratégica, esta linha de proximidade não se faz de um dia para o outro, vai-se fazendo, e hoje já estamos a dar um passo nesse sentido. Eu em tantos anos de rádio ainda nunca tinha feito uma entrevista a um conservador restaurador, portanto isto já é mesmo um começo. Aqui para o Raul e para acabarmos, o que é que gostaria de deixar então como mensagem às pessoas que nos estão a ouvir? Uma pergunta complexa. É complexa. A mensagem é que as pessoas valorizem o que têm, que saibam que não negligenciar por um lado, ou seja, não deixar o abandono, mas por outro lado, às vezes até é melhor deixar o abandono do que intervir mal, não é? Se não têm oportunidade de fazê-lo bem, não o façam, peçam a opinião a quem de direito, a quem pode decidir. Há imensas maneiras de o fazer, mas nunca fazer dano-me leve, não repintar como se manda fazer tudo e mais alguma coisa. As coisas têm o seu valor e o engraçado é que as pessoas que à partida estavam reticentes a não fazer algo que melhorasse aquilo esteticamente, depois de educadas, não é, entre comas, ficam super contentes com aquilo e já são mais uma pessoa a ajudar neste ponto de vista. Exatamente. E tem acontecido muito isso. Exatamente. As pessoas depois acabam por ser mais do nosso lado. E há de ser assim, após exatamente. Há de chegar à conclusão que não estragar aquilo que o tempo foi se encarregando de fazer. Para acabar também consigo, neste caso, Pedro, quando as pessoas, e agora as que nos estão a ouvir, tiverem alguma peça que não saibam muito bem a origem dela, mas que a quem lhes tenha sido dito que é uma peça muito antiga, que tem algum valor, quando essa pessoa quiser pedir opinião, vocês têm conhecimento de alguns
agora também entre aspas, aldrabões que vão dando uma opinião que não seja a verdadeira. A quem é que se deve recorrer com a opinião certa? Eu voltando atrás, o Raul estava a dizer, eu queria mesmo sublinhar essa questão. Eu acho que uma das coisas que acontece muitas vezes no nosso dia-a-dia, em tudo, não é só no património, é nós às vezes temos algum receio, ou não vou perguntar para não chatear, ou vou fazer à minha maneira e tudo mais. Nós estamos no serviço público, nós somos um serviço público e o nosso trabalho é para o público e, portanto, nós estamos lá para vos ouvir a todos os que nos estão a ouvir e estamos lá para ajudar no que pudermos ajudar. Nós não temos, para já, o nosso trabalho é essencialmente sobre património público, portanto, raramente trabalhamos com património privado e temos muito pouca capacidade, de um ponto de vista de recursos humanos e financeiros, para estar a restaurar todo o património de toda a gente. O que nós temos é a capacidade técnica de vos dar os conselhos e de indicar às pessoas os caminhos certos para ir. Eu não falaria de aldrabões porque acho que não vale a pena estar a falar da parte negativa. Vamos falar da parte positiva, que é mais importante. Nós temos, pelo menos que eu conheça, 3 ateliês de conservação e restauro nos Açores, no privado, com grande qualidade de trabalho. Temos o nosso centro onde as pessoas podem vir perguntar e, portanto, procurem junto de quem percebe, nem que seja uma opinião, nem que seja um conselho. Nós já demos, e há pouco tempo, demos vários conselhos por causa da preparação que estamos a preparar as festas do Espírito Santo e, portanto, há muitos altares e coisas que precisam de opiniões, não é? E eu digo sempre, as pessoas já me abordaram e eu digo, trabalho e provavelmente não temos capacidade para fazer, mas a opinião, um conselho, uma dica de como fazer a tal conservação preventiva, vamos dando e vamos fazendo nesse sentido. Perguntem, nós estamos lá para responder ou para vos ouvir, pelo menos. Muito bem, é essa porta aberta que fica então aqui registado, porque podem então dirigir-se ao conhecido Centro de Restauro, não é? Exato, é mais conhecido assim. Exato. Eu quero então agradecer muito aos dois, ao Gregório e ao Pedro, por terem estado aqui e desejar felicidades para a vossa profissão, principalmente a profissão aqui do Raul, que se vê que é um apaixonado pelo que faz. E sobre arqueologia, Pedro, um dia havemos de falar também. Com muito gosto. Há muito boas histórias. Mas também aí aqui. Eu peço à Odília para preparar um programa de 6 horas. Podemos fazê-lo e depois reparti-lo, não é? Exato. Mas sim, gostei mesmo muito de vos conhecer e de vos ter aqui, desejar então um maior sucesso e oxalá as pessoas fiquem cada vez mais sensibilizadas com o vosso trabalho. Muito obrigado. Bom dia aos dois. Bom dia.